Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wagner e hoje eu vou dar uma dica sobre o ensaio mental. Então fique ligado aí que após a vinheta vem vídeo novo. Puxa a vinheta! Você consiga ter maior controle da sua reação a essa situação. O que acontece? O nosso cérebro, a gente, tem um pouco de receio em relação àquilo que a gente ainda não conhece ou aquilo que a gente não sabe como vai acontecer. Um exemplo aqui, você vai falar em público, você vai participar de uma reunião de trabalho, algo do gênero, e você não sabe se lá tudo que você disser o pessoal vai já aceitar, se o pessoal vai concordar com você, se vão discordar, se vão te fazer perguntas que às vezes vão te deixar, como naquele ditado, em saia justa. E o ensaio mental, ele ajuda com que você consiga prever certas situações e consiga, com isso, mentalizar qual será a melhor forma de você agir nesse momento, nessa situação. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele responde ao comando do cérebro. Só para você ter ideia, a parte da ansiedade, que é quando a pessoa fica preocupada com alguma coisa, ela fica preocupada com algo que ela acha que vai acontecer, ou que pode acontecer. Com isso, o seu cérebro, ele cria uma situação, ele cria um cenário onde a pessoa, na maioria das vezes, né, ela está fora de controle, ou melhor, ela não tem o controle da situação, aí ela começa a ter taquicardia, quer dizer, já é o corpo respondendo à imaginação. Ela começa a suar frio, ela começa a sentir tontura, tudo isso porque o cérebro dela, ele cria aquele cenário de perigo, de desespero. Ela não consegue reagir, ela não consegue tomar conta daquela situação e acaba expressando fisicamente. E no caso, perdão, e no caso do controle do ensaio com o ensaio mental, o que pode fazer? Ele faz com que o nosso cérebro ele acredite e já saiba como ele fará ou como responderá a algum evento. É o que eu usei aqui de exemplo. É uma reunião de trabalho. Você pode já preparar sua reunião, sua apresentação, uma palestra, uma aula, uma entrevista de emprego, algo, né, um evento futuro, e você já pode se preparar. Obviamente você para uma entrevista de emprego, para uma reunião de trabalho, uma palestra, uma aula, você já vai se preparar com conteúdo. Só que pode haver situações onde a pessoa te faça uma pergunta que talvez não está dentro daquilo que você estudou. Ou pode ser que alguém, principalmente numa reunião de trabalho, onde há competitividade, alguém possa querer começar a fazer certas perguntas ou criar certas situações que te tire da seriedade, que consiga ou tente te desestabilizar. E é aí que entra o ensaio mental. Você já pode ir ensaiando eventos que podem, entre aspas, acontecer, eventos que vão te colocar, como se disse agora há pouco, em saia justa, mas você ao mesmo tempo já cria a contra-resposta. E aí você ensaia essa, esse acontecimento de forma que você vai condicionar o seu cérebro a, caso isso aconteça, ele já sabe como agir. Porque o nosso cérebro ele não distingue a realidade da imaginação. Para ele, a imaginação é a realidade. É por isso que, como eu citei, quando a pessoa está com um quadro muito grande de ansiedade, ela começa a ter palpitações, ela começa a suar, ela pode ter tontura, ela pode até desmaiar, ela entra em desespero, tremura. Por quê? Porque o cérebro dela naquele momento está enxergando que aquilo que ele está imaginando
é o que está realmente acontecendo. E aí ele reflete no mundo físico. E você treinando o ensaio mental, colocando a situação que talvez possa acontecer, e você já prevendo ela e já criando as contras-respostas, o seu cérebro ele só vai entender que aquilo está acontecendo e ele já está agindo de forma positiva. E com isso, quando vir a acontecer, ele já sabe como agir. É a mesma coisa de treino de artes marciais. Você pode ver uma pessoa que treina arte marcial, ela consegue desviar de um soco com uma naturalidade tão assim simples que parece que ela combinou com outra pessoa o que ia fazer. Mas o que acontece ali? A pessoa das artes marciais, ela treina todos os dias. Então, ela todos os dias, ela já simula aquele acontecimento. Um exemplo, aí ela já treina, está com outra pessoa, a pessoa bate, né, dá o soco e ela desvia. A pessoa dá o soco, ela desvia. A pessoa dá o soco, ela segura com uma mão, puxa com a outra. A pessoa dá um soco, ela segura com uma mão, puxa com a outra e dá o contra-ataque. Ela faz aquilo de forma tão repetitiva e tão diariamente que quando acontece a situação de uma briga real, uma luta real, o celular já sabe como ele tem que agir naquele momento, porque para ele aquilo ali já virou algo automático. Então, o controle mental, ou ensaio mental, ele vai te ajudar nessa parte. Por quê? Porque através desse método, o seu cérebro ele vai aprender, ele vai ter convicção de que ele pode controlar o resultado e trazê-lo para a realidade. Por quê? Porque por natureza, como eu disse antes, né, temos medo daquilo que não conhecemos. Mas através do ensaio mental, você vai conseguir ter mais controle de situações que até o momento podem talvez te deixar embaraçado, te deixar calado diante de uma plateia, por exemplo, diante de uma situação aí. Um grande exemplo aqui de ensaio mental são os humoristas, os índios de stand-up, que pegam ali um tema naquela hora e, através daquilo ali, eles destrincham, eles criam toda uma piada, uma situação. E o público vai com ele, rindo e achando graça daquilo. Por quê? Porque ele já está tão condicionado, o cérebro está tão condicionado a improvisos, que qualquer palavra que você diga para ele ali, que esteja fora do roteiro dele de apresentação, ele consegue adaptar aquilo ali. Isso é ensaio mental. É isso que eles também fazem com grande frequência. E o que acontece também com o ensaio mental é que ele precisa ser feito de forma positiva. Sempre ensaiar de forma que você tenha o controle da situação. Que mesmo que alguém te faça uma pergunta que pode estar fora daquilo que você estudou, você sabe como contornar. Não é inventar uma resposta mentirosa, mas é saber, por exemplo, se algo está muito além do seu conhecimento, está fora daquilo que você estudou ou que você está preparado, você saiba dar uma resposta, por exemplo, essa resposta sobre essa questão, eu aqui nesse momento não tenho, mas eu vou me informar sobre isso e te trarei a resposta, que seja por meio de uma mensagem do WhatsApp, que seja por meio de uma outra palestra, um outro momento. Então, assim, isso é uma sugestão simples, que você pode também condicionar. É claro, você não vai inventar desculpa para sair de qualquer pergunta, ou de todas as perguntas. Mas aquilo que às vezes possa, porventura, ser muito fora daquilo que você está usando naquele momento, você pode usar também esse artifício. Você vai dar uma aula, você vai dar uma palestra sobre PNL, Programação Neurolinguística, por exemplo, que é o meu caso. Ué, pode ter perguntas ali que as pessoas façam que eu também não sei. Pode ser alguma pergunta até sobre a própria PNL ali, que talvez é uma outra ramificação que eu ainda não estudei. Mas o que eu posso fazer não é inventar uma resposta sobre ela. Se eu realmente souber, eu já dou a resposta. Se eu não souber, eu uso de que eu trarei a resposta em uma outra oportunidade. Posso prever também perguntas. Por exemplo, vou dar uma palestra hoje sobre PNL, Programação Neurolinguística. Como eu vou falar sobre ela, então pode ser que alguém me pergunte quem criou a PNL. Então, peraí, deixa eu já levar esse material comigo. Deixa eu estudar mais sobre isso.
Pode ser que alguém me pergunte de algum artista que tenha usado. Opa, peraí, deixa eu já pesquisar na internet, se eu não conhecer nenhum, né, pessoalmente. Deixa eu pesquisar na internet algum artista que tenha usado a PNL para ajudá-lo em alguma situação que seja do trabalho, seja em casa. E por aí vai. Então, assim, você está prevendo certos acontecimentos e você está já se precavendo e já condicionando seu cérebro a entender aquilo ali. Se for caso de alguém tentar te desestabilizar, você já treina o seu cérebro a não é ignorar, ou melhor dizendo, é sim ignorar, mas de forma positiva. Ou seja, essa pessoa tentou te irritar, não se lhe dá uma resposta. Se você fizer isso, você tenta na onda dela. Mas você saiba controlar a situação e responder de maneira calma. E por aí vai. E, além de você fazer esse ensaio mental com foco em formas positivas, você precisa de alinhar o seu comportamento físico, ou seja, o comportamento do mundo real, com o ensaio mental. Assim você terá maior controle sobre você e sobre sua vida. Mais dicas sobre PNL, ensaios mentais, como lidar com a procrastinação, hipnose e muito, muito mais, inteligência emocional. Fique ligado no nosso canal, ative o sininho de notificações. Se você ainda não se inscreva no nosso canal. E toda semana, na sexta-feira, vídeo novo. Eu sou o Wagner e nos siga nas redes sociais, no Instagram, arroba Instituto Wagner _motivacional. E também aqui no YouTube, siga a gente e, é claro, pratique os nossos conhecimentos e um grande abraço. Ah, e não se esqueça, inteligência emocional, motivação.